Hoje é dia de pão australiano. E é aquele pão que é super gostoso e não é fácil de encontrar, mas é muito fácil de fazer. Então o que nós vamos precisar é farinha de trigo comum, 130 gramas, a farinha integral, 60 gramas, cacau em pó, nós vamos usar uma colher de sopa mal cheia, a manteiga ou margarina, uma colher de sopa mal cheia, uma colher de açúcar mascavo, uma colher de sopa de mel, uma pitada de sal, meio pacotinho de fermento biológico e água, 100 ml de água, mais ou menos meia xícara, quente para morna, né? É a mornada. Então, vamos começar a preparar o nosso pãozinho? Então, nós vamos começar colocando a água quente, né, morna, e diluindo a manteiga ou margarina no calor dessa água. Nós vamos colocar aqui também a colher de sopa de mel. Nós vamos ainda diluir aqui o fermento em pó, aquele fermento biológico, né? O fermento de fazer pão. É meio pacotinho, que equivale a 5 gramas. Uma vez diluído, vamos colocar o nosso açúcar. Aproveite para colocar o cacau. E vamos misturar bem, para aí começar a colocar a nossa farinha de trigo. Que nós vamos começar pela farinha integral. Você pode aproveitar e já colocar a sua pitadinha de sal. E uma vez bem misturado, nós vamos começar a colocar aos poucos a farinha comum. E misturar bem até virar uma massa que desgrude da mão. E no momento que ficar difícil de você continuar amassando com a colher, misturando com a colher, você vai simplesmente amassar com a mão, que é mais fácil, e você consegue sentir o ponto melhor. E tá grudando na mão, tá vendo? Ainda não está na hora. Quando você estiver amassando, misturando a massa, vá sovando ela. Se você tiver um local plano para fazer isso, melhor ainda. Se não, faça dentro do pote mesmo, é só você ir empurrando a massa, vai virando, vai empurrando e ela vai ficando do ponto que você quer. Já está começando a desgrudar da mão, ainda está um pouquinho molhada, mas não é para colocar obrigatoriamente toda a farinha. A farinha é só até chegar ao ponto que você quer. Como já está quase no ponto, essa é a hora de você ir salpicando apenas a farinha e amassando. E ela não gruda mais na mão, você pode ver. O que nós vamos fazer agora é transformar isso numa bola, né, uma massa redondinha. Vou dar uma polvilhadinha leve de farinha para ela não grudar no pote. E vou botar aqui de volta, que é para ela agora crescer. Vou deixar aqui uns 20 minutos coberta. Então, pega um paninho, pega uma tampa e cubra. Então, passados os 20 minutos, você retira ou o pano que estava cobrindo ou a tampa e veja como já cresceu. Tá vendo? Está uma beleza a nossa massa. Olha lá, fofinha. Nós vamos agora fazer o seguinte, vamos colocar aqui para poder moldar as nossas fatias, nossos pãezinhos e colocar num tabuleiro para assar. O tabuleiro, eu coloquei farinha de trigo dentro assim, a grosso modo, para ele não grudar. Então vamos começar aqui com o nosso pão
Veja, a massa está excelente. Para a gente sempre mexer, é sempre bom passar um pouquinho de farinha, que é para não grudar. Vamos partir essa massa em quantos pedaços você quiser. Eu vou fazer em pãezinhos pequenos, então vou partir a massa em 4. Fazer novamente uma bolinha e vou colocar aqui para ela voltar a crescer. Ali foi o primeiro crescimento. Vou agora distribuir aqui no tabuleiro, sobre a farinha de trigo ali colocada a grosso modo. E uma vez os pãezinhos modelados, você coloca por cima. Pode ser farinha de fubá ou a farinha integral que você usou. E uma salpicadinha assim por cima. Levemente. Opa, esse aqui é bonito. Espalhe. E deixe crescer por 40 minutos agora. Eu vou colocar dentro do forno apagado, que é para ele ficar num ambiente que não corra vento, para ele crescer. Daqui a 40 minutos nós vamos voltar. E aqui está, após 40 minutos, o nosso pão já crescido. O que nós vamos fazer agora é acender o forno, esperar uns 5 a 10 minutos para ele aquecer, depende de quanto tempo o seu forno leva para aquecer, colocar em médio e assar durante uns 15 minutos mais ou menos, ou até o pãozinho começar a dourar. Então, vamos agora acender o nosso forno. O meu forno já aqueceu. Estou levando agora para assar. 15 minutos deve ser o suficiente, depende da temperatura do seu forno realmente. Eu estou usando 180 graus, então vou levar para assar. E aqui estão os nossos pãezinhos australianos, vendo, soltinho, começando já a dourar. Se você quiser ele mais dourado, deixe mais uns minutinhos no forno. E até a próxima!